Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar de um game com alma, um game que é um exímio porte de arcade pro Master System, um jogo que fez parte da minha infância e que diverte muito até os dias de hoje. Um beat'em up de respeito, ótima pedida para jogar co-op e que dá para você zerar rapidinho. Eu tô falando do Double Dragon de Master System, que aqui galera, eu vou sempre falar ou às vezes falar Double Dragon porque era como eu falava na infância, então vocês me desculpem. Quer saber mais? Então bora! Originalmente lançado em 87 para os arcades, o Double Dragon, como eu falava na infância, fez muito sucesso na sua época pelo fato de representar o gênero beat'em up com uma possibilidade de jogar de forma co-op com um amigo em uma ambientação muito legal naquela pegada de gangue de rua ali que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Esse jogo fez tanto sucesso nos fliperamas que um ano depois a SEGA resolveu trazer ele para o seu console caseiro de 8 bits, o Master System, e é essa versão que a gente vai falar hoje. Sobre a história do jogo, quando você inicia o game, ele não fala nada. A única coisa que acontece é uma cutscene rápida em que sua namorada é raptada por uma gangue. Só isso. Porém, quando você vai no manual do jogo, você tem uma breve história, e é nela que a gente vai falar agora. Em uma cidade arrasada pela guerra e pela corrupção, a lei e a ordem cederam lugar ao terror e à violência. Gangues de facínoras dominam as ruas. Facínoras. Crime e derramamento de sangue ocorrem a cada instante. A cidade vive sob o domínio do medo. Os responsáveis por esse estado de coisas são Billy Lee e seu irmão gêmeo Jilly Lee, que são conhecidos nas ruas respectivamente por Spike e Hammer. Os dois são mestres sem iguais das artes marciais Kenpo e Kung Fu. Embora você conte com tudo o que é preciso para sobreviver nos mais traiçoeiros becos do mundo, você agora terá problemas. Os guerreiros negros são o pior bando das ruas e eles puseram sua cabeça a prêmio. Querem você destruído. Para forçá-lo a entrar no território deles, sequestraram a sua garota, a bela Mary Ann. Você terá de se aventurar por entre as ruínas da cidade devastada pela guerra para poder resgatar Mary Ann e vai precisar derrotar os guerreiros negros para conseguir restaurar a ordem pública em sua cidade. Gente, é aquele tipo de história de, assim, bem razoável, não tem nenhuma profundidade, mas aqui o foco não é a história claramente. Double Dragon é aquele jogo simples de entender que até o jogador mais casual consegue pegar ali facilmente a manha, porque basicamente você controla o personagem, um botão dá chute, outro botão dá soco, os personagens aparecem e você tem que bater neles. Talvez isso aí explica também um pouco do sucesso do jogo, porque é muito fácil de entender. O jogo em si é bem curto, no total são 4 fases: as favelas, o distrito da fábrica, o parque e, por fim, o quartel dos guerreiros negros. Na tela, as informações que aparecem são bem simples de entender também. Você tem a quantidade de vidas, seus pontos e sua barra de energia. Novamente, simplicidade aqui, tá? Qualquer pessoa consegue pegar esse jogo, entender o que tá acontecendo, pegar a ideia do jogo ali, não tem muito segredo, é pegar, dar porrada e acabou. Aqui, você tem continuos infinitos. Então, você consegue morrer várias vezes, porém, na última fase, que é a quarta fase, você só pode morrer 3 vezes. Morreu 3 vezes, acabou, game over, volta do começo. Fechou? Um ponto que pra mim deixa a desejar muito no game, principalmente quando a gente joga em co-op, é que a gente não tem uma tela dividida aqui, portanto você e seu amigo usam a mesma tela, o que é bom, só que isso compromete muito a experiência. Eu explico por quê. Porque quando você tá na tela jogando, então tem mais informação na tela. O Master System, por ser um console muito fraco, um console que ele não tem tanta capacidade de poder ali, todo mundo sabe isso, o jogo sofre muito para mostrar todos os elementos na tela. Então ele fica flicando os sprites, que basicamente acontece durante todo o jogo. Então todo o jogo os seus bonecos ficam flicando. Cara, eu vou ser bem sincero aqui, eu não quero ser injusto com o game. Eu não sei se isso acontece jogando diretamente no console ou se isso acontece na emulação. Realmente eu não sei. Mas emulando, jogando com o meu amigo Tariceira, que fez o jogo em co-op comigo, isso aconteceu o jogo inteiro e de fato atrapalha a experiência. Isso é inegável, não tem como a gente fechar os olhos pra isso. Só que falando em gráficos
focando só no gráfico, sem ser o que acontece devido ao limite técnico do game, o gráfico faz um trabalho muito digno. As fases são muito bem construídas, não são muitas fases, o jogo também não é um jogo muito longo, então eu acho que coube muita coisa bem feita ali. Eu acho que, a princípio, até principalmente, né, a ambientação do jogo é uma ambientação muito bem feita. As fases são muito boas, os inimigos ali não são sprites tão grandes, mas assim, levando em consideração que é o Master, ok, não faz feio, mas eu acho que a ambientação das fases, a princípio, é o charme aqui, é o mais legal que a SEGA fez aqui. Mas aqui, acho que o brilho ficou com a trilha sonora. A trilha sonora do Double Dragon é estupenda. Eu realmente gosto muito dessa trilha sonora. Era uma trilha sonora que me dá muita nostalgia, principalmente o tema título, que era quando a gente começava a jogar ali. Aquela primeira tela é maravilhosa. O jogo é realmente muito bom no que se refere a trilhas sonoras. A trilha sonora aqui, eu vou separar para vocês 3 trilhas, tá? Porque eu poderia separar mais? Poderia, só que o jogo em si, ele tem 8 trilhas, 8 músicas só. E em 15 minutos você escuta toda a música do jogo. É um jogo curto em tudo, né? O escopo dele é curto, é um jogo pequeno mesmo. A trilha, que é o tema título, é muito bom, vou colocar pra vocês aí. E a música das 2 primeiras fases são as que mais me pegam. A primeira música tem umas viradas absurdas, insanas. Realmente ela é muito boa, mesmo. São 3 excelentes game musics. A primeira ela é muito curtinha, mas ela é muito boa. Cara, depois que terminar de ver esse vídeo aí, vai lá. Eu sempre falo isso, mas eu não sei se ninguém faz, mas se um dia alguém fizer, faz dessa vez. Vai lá no YouTube, Double Dragon, OST, Master System, PSG. Escuta a trilha sonora. Véi, são 15 minutos de trilha sonora que eu tenho certeza que vai fazer seu dia até um pouco melhor. Porque realmente são ótimas game musics. E é um jogo que dá uma aula aqui de game music que realmente me atrai muito. É o tipo do timbre que eu gosto muito. Eu não sei os pormenores técnicos aqui, porque eu não entendo, mas eu posso dizer que me agrada. O que eu consigo falar é que me agrada muito. Eu sei diferenciar uma boa de uma ruim game music. E essa aqui é um exemplo de uma ótima game music. Recomendo vocês verem depois. Eu vou colocar aqui o trecho dessas 3 que eu citei, beleza? Se tratando de desafios de jogabilidade, aqui você consegue, na jogabilidade, dar porrada. O jogo é dar porrada, não tem muito pra onde fugir. E aqui é soco-chute, e também você consegue usar objetos do cenário para golpear os inimigos. Tem caixa, tem faca, taco de beisebol, garrafa e até chicote e dinamite.
E é sempre bom você pegar porque são muito efetivos. Então, toda vez que algum inimigo dropar ou aparecer esse tipo de coisa no cenário que você pode usar, é sempre recomendável usar porque tira muito life do inimigo e o inimigo pode usar contra você também. Então é melhor que você pegue antes do que ele e eu acho que ajuda bastante. Além de soco e chute, tem combinações de botões aqui que fazem algumas coisas específicas, como cotoveladas, cabeçadas, e só que tem dois aqui que são muito apelões. Na verdade, um é bom e o outro é, tipo, bizarramente bom. O que é bom, ele é um chute giratório, que você fica parado e chuta ele é muito bom. Só que a voadora desse jogo, ela é extremamente apelativa, é muito apelativa, tipo, não tem nem o que comparar, assim, com os outros golpes. Tanto é que quando você tá vendo a gameplay aí, que eu joguei em co-op com o meu amigo Taliceira, cara, a gente só usou a voadora praticamente porque ela é muito efetiva. Ela é muito efetiva, ela é fácil de dar. Quando ela pega, ela tira muita vida. Não tem a chance do inimigo te contra-golpear, enfim. Ela é muito boa. Diz o Thaleson que a versão de NES, que eu nunca joguei, não é tão apelativo no que se refere à voadora. Dá pra você jogar, né, com outros golpes. Mas esse aqui, cara, desde criança, sempre foi na base da voadora que eu zerei o Double Dragon e continua sendo. Uma coisa que a gente precisa ficar atento no jogo aqui, que eu acho legal, que dá um realismo a mais pro game, é que no modo co-op você pode de fato bater no seu amigo, que não é muito legal, que se você bater no seu amigo ele perde vida, só que muitas vezes acontece isso sem querer. Eu sempre falo do modo co-op aqui, galera, porque na minha infância eu joguei muito modo co-op. Pensa, eu sou o mais novo de 4 filhos, e aí a gente tinha o Master System quando a gente era molecote, e aí, cara, Double Dragon era... vamos jogar Double Dragon, e aí 99% das vezes era co-op, porque, porra, são 4, 2 jogam, né? É meio óbvio. E aí, raramente joguei esse jogo solo, sabe? Então, acaba que eu sempre volto na visão de ver eles de forma co-op. Entende? Realmente é uma ótima pedida de um jogo co-op, sabe? E tem essa coisa legal, que você pode acertar o seu amigo muitas vezes sem querer, e acontece, então você tem que ficar atento, e é um quê de estratégia ali, sabe? Assim, o jogo tem uma dificuldade razoável, ela é equilibrada, não acho que é um jogo estupendamente difícil, ainda mais se você já dominar a voadora e souber que isso aí ajuda muito, acho que facilita muito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o modo co-op deixa tudo mais fácil, não sei se vem mais ou menos inimigos, mas me parece que deixa as coisas mais fáceis, porque no inimigo, num chefe, por exemplo, vem 2 contra 1, então fica um pouco mais desleal pro chefe. E aí tem um quê de estratégia também, você não pode acertar seu amigo, você tem que pegar as armas mais rápido, e enfim, estratégias clássicas de beat'em up ali que você tem que estar atento, mas eu acho que ele fica um pouco mais fácil. A progressão, ela é totalmente linear, isso quer dizer que a gente não tem passagem secreta, nem fase extra ou coisa do tipo, a gente também não tem power up e nem upgrade. O que pode deixar as coisas um pouco monótonas, eu acho que aí a SEGA acertou muito. Por quê? Ela não colocou nada disso no game e falou, cara, se eu fizer um jogo um pouco longo, vai ficar meio chato, vai ficar monótono, vai ficar meio paradão. Então vamos encurtar o jogo, não vamos colocar nada disso, porrada franca, o pau tora. Se aparecer uma arma, você usa, mas não tem golpe do dragão, não tem nada disso. E aí, você tem um jogo ali, rapidinho ali, pra você ter uma jogada rápida e não dá tempo nem de você enjoar. Eu acho que aí a SEGA acertou pra caralho. Cara, tô pensando aqui, eu vou até conferir essa informação, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente zerou o jogo em 28 minutos. É muito rápido. Tudo bem, é um jogo que eu já zerei várias vezes na minha vida, mas espera aí, 28 minutos é muito rápido. É muito rápido, a gente zerou de primeira, a gente não teve essa, não teve save state, sentamos, zeramos, entendeu? Então realmente é um jogo bem curto, não dá nem tempo de você querer enjoar de, ai nossa, mas o jogo é meio monótono, não tem jeito, cara, você tem que ser muito chato pra achar 28 minutos de uma parada, né, que você já vai progredindo ali, chega no final, enfim, a SEGA acertou muito aí. Eu disse pra você nesse vídeo aqui que a última fase não tem continue. E não tem. Só que tem uma manha pra liberar que acabou que a gente nem precisou, mas a gente fez a manha. Cara, o retrocompatível que tava na live, ele lembrou a gente enquanto a gente jogava. Ele falou exatamente assim. Assim que começar a última fase, não aperta nada. Você precisa ficar dando uns chutes giratórios sem se mover.
Não lembro quantas vezes, mas pra garantir, faz uns 40. E lá a gente fez, a gente realmente ficou lá pulando igual otário. E cara, eu não lembrava disso, só que depois, comentando que aconteceu isso na live, perguntando pros meus irmãos mais velhos se eles lembravam, eu tomei até esporro de um dos meus irmãos que, tipo assim, como assim você não lembrava disso? A gente fazia isso sempre. Era, tipo, corriqueiro e eu não lembrava. E, de fato, tem isso aí, mas eu não lembrava. O jogo já é fácil, ainda tem uma manha dessa aí que aonde não tem continue, vai ter continue, e aí fica muito fácil mesmo. Mas obrigado aí, Retrocompatível, por me lembrar disso aí que eu realmente não tava lembrando. É uma curiosidade legal aí pra trazer pra vocês. A outra curiosidade que eu acho fantástico é que no final do jogo tem uma surpresinha. O que é essa surpresinha? É que se vocês dois estão jogando co-op e vocês zeram o chefe sem nenhum deles morrer, tipo assim, só um tá vivo, aliás, se os dois estiverem vivos, não sei se ficou claro isso, acho que ficou claro, vocês precisam se matar pra ver quem fica com a donzela no final, pô. Isso é muito louco. Eu não lembrava, isso eu não lembrava mesmo, não lembrava. E aí, no final acabou que o Thaleson ganhou de mim e ficou com a donzela no final do game lá. Filho da puta, mas vocês vão ver aí, ó, eu coloquei até um recorte pra vocês verem aí. Boa. Boa! Vamos! Zeramos, bem? Não, tem mais coisa. Não, tem mais coisa. Peraí, pera aí, um segundo, que eu só quero ver o código, o chat aqui, rapidão. Beleza. Mas essas travadas aí não é normal do game, não. Só a festa rave que é normal dele mesmo. É o final, sim, só a lembrança tá te enganando, mas amantando, ele vem a parte que você tem que se matar. Caralho, tem isso, viado. Eu não lembrava disso não, mano. O final do jogo do co-op, a gente tem que se matar, viado. A gente tem que sair na mão pra ver quem fica com a mulher ali, mano. Caralho, agora... eu não lembrava disso, viado. Não, eu não lembrava disso. É? Caralho. Então tá, vamos lá então. Que doideira, mano. Ah, tá vindo no soco? Vem no soco só, ô... Zé Ruela. Ih, bugou, tá lagado. Eu não tô vendo nada. Vem no soco. Morri. Aí, ó, vamos. Ô, mano, ficou lagado pra mim aí, ó. Pegou pra... Salvou. Mano, a gente zerou um jogo em 20 minutos, velho. 10 minutos. Em suma, Double Dragon é aquele tipo de jogo que, independente da versão, um amante de videogames antigos precisa jogar nem que seja uma vez na vida. É aquele jogo que tem aquele quê de suco de anos 80 e 90, e se você era fã de 8 bits, você tem a obrigação moral de jogar uma das versões clássicas, seja essa, ou a do NES, ou a de arcade, não importa. Cara, um jogo que no final você tem que disputar entre os... pra você e seu amigo, quem fica com a donzela no final, isso é muito anos 80, galera. Por conta da porradaria franca, dos gráficos bacanas, da ambientação massa e da música absolutamente foda, mas também por conta dos inúmeros flickers, da queda de frame rate, da não inovação e da história um pouco sem sal, e é por essas e outras que Double Dragon fica com a nota 7.3 em 10 e atualmente aparece na 14ª posição no nosso ranking, que agora possui 33 jogos. Tá vendo todos esses 33 jogos na lista aí? Todos eles têm vídeo exclusivo no canal. Olha a playlist na descrição que você tem acesso a esses vídeos. E, cara, se você chegou até aqui, você pode dar esse like para fortalecer o canal. Eu agradeço, o like é muito importante, um comentário é importante. Eu sei que você vendo até aqui talvez ajude até mais, mas é sempre bom dar um like ali para mostrar pro YouTube que você gostou daquele vídeo. Se você comentar, ele vai ficar mais felizinho ainda. Mas sabe quem vai ficar mais felizinho ainda? Eu, se você virar membro do canal. Tem ali na descrição um link ali de seja membro, se você puder, porque o canal ainda não é monetizado, a gente faz isso aqui por amor, quando dá, quando pode, quando consegue. E pô, é sempre legal a gente saber que tem alguém ali que acredita, que fortalece, que ajuda, enfim. Eu espero que, se você puder, se essa mensagem tocar o seu coração, se puder virar membro, eu agradeceria. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostava de Double Dragon, enfim, quem vai lembrar desse jogo, whatever. Um forte abraço e até mais. Fui!